Meu filho sofreu assédio dentro de um alojamento do Atlético Goianiense. Não foi só um assédio que ele sofreu. Ele sofreu um assédio moral, xenofobia, a minha colaboradora sofreu machismo e ele ainda foi coagido pelo homem que se diz diretor do clube. Antes de começar a contar toda essa história, eu preciso dizer que tudo que eu disser aqui, eu tenho provas, prints, vídeos e áudios. Outra coisa que eu preciso explicar é que eu espero que esse vídeo saia da bolha. Então, pra quem é de fora da bolha, o meu filho, na verdade é o meu enteado, mas que eu crio, então ele é o meu filho afetivo. Então são 3 famílias unidas para que a justiça seja feita, a minha, do meu marido e da mãe dele. Meu filho tem 13 anos, mora no Rio de Janeiro e joga num clube aqui do Rio de Janeiro. Ele e outros atletas foram convidados pelo Atlético Goianiense para ir jogar no interior de São Paulo num campeonato. Um campeonato pago. A gente pagou pelo alojamento e pela alimentação dele no local, além da passagem. Como o treinador dele daqui do Rio não poderia ir com eles, ele disponibilizou um outro responsável para ir com meu filho e mais 2 atletas. Obviamente que eu sei, ouvi muitas histórias do que acontece dentro desses lugares com crianças vulneráveis e fiquei preocupada. Meu marido e eu tentamos nos organizar para irmos juntos, nos hospedarmos perto do alojamento, mas não conseguimos. E foi aí que a nossa colaboradora se prontificou, disse, não, eu vou com ele, vou para o alojamento, ajudo a cuidar dele e dos outros atletas. E o clube daqui do Rio pediu autorização para o Atlético Goianiense para mandar mais uma representante do clube, que ia com os atletas emprestados, e eles liberaram. Então saiu daqui do Rio, no dia 10 de janeiro à noite, a minha colaboradora, Jane, o meu filho, 2 atletas e mais um representante do clube. Eles chegaram no dia 11 de janeiro à noite no interior de São Paulo. Foi uma viagem de quase 24 horas, extremamente cansativa. Era no alojamento como a gente esperava, cada um fez sua cama no chão. Era em torno de 40 crianças dentro de, me parece que era uma escola que eles alugaram para poder colocar o pessoal, ou conseguiram emprestado, não sei. E lá nesse alojamento estava o Wagner, que se apresenta como diretor do Atlético Goianiense, que inclusive foi quem convidou os atletas daqui do Rio para irem para esse campeonato. Eles fizeram suas camas, se organizaram e foram dormir. Em um momento eu perdi o contato com eles, porque em alojamento acontece que tem um limite para usar o telefone. Depois de um tempo, ou o telefone é retirado, ou eles têm que desligar e não podem mais usar. E foi isso que aconteceu. A gente perdeu o contato, mas sabia que estava tudo bem, porque é prático isso acontecer. Na manhã do dia seguinte, eu acordo com um treinador daqui do Rio, me ligando, desesperado, e me contando que eu precisava tirar imediatamente a minha colaboradora do alojamento, porque ela havia sido expulsa e não tinha pra onde ir. Eu entrei em choque na hora, não sabia o que dizer, perguntei o que tinha acontecido, como que meu filho estava, como que ela estava, e ele me disse que ela tinha chegado de madrugada, alcoolizada e fumando dentro do alojamento com aquele monte de criança, e fazendo algazarra, fazendo barulho, e que ela havia sido expulsa. Ela trabalha há anos com a gente, é uma pessoa de extrema confiança. Eu liguei pra ela, nervosa, e ela me disse, não aconteceu nada disso. Eu achei essa história toda muito estranha, tentei entender o porquê dessa mentira ter chegado até a mim, pedi pra falar com meu filho. Disse, filho, aconteceu isso, isso, isso. Será que é alguém com inveja de você, querendo te prejudicar? Apesar dele ter acabado de chegar, ninguém nem conhecia ele. Ele me disse, mãe, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que estávamos dormindo e entrou um homem alterado de madrugada dentro do alojamento, fumando cigarro dentro do alojamento fechado, e acordou a Jane com a lanterna na cara dela, indagando quem era ela, mandando ela sair de lá. E ela estava sem o aparelho, porque estava dormindo, ela acordou assustada, sem entender o que estava acontecendo. Eu também acordei assustada e comecei a falar com esse homem. Para, ela tá comigo. Ela veio como representante dos atletas do Rio de Janeiro. O que está acontecendo? Para. Outras pessoas também acordaram e começaram a mandar esse homem parar de gritar, parar de fazer esse auê e parar de atacar essa mulher que estava ali sem entender o que estava acontecendo. Uma senhora sem um aparelho auditivo, não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. E o diretor, Wagner, estava nesse local, acordou, junto com os outros 2 treinadores do Atlético Goianiense, pelo menos foi os treinadores que foram com o ônibus do Atlético e com a equipe, pegaram esse homem e levaram esse homem lá pra fora. Isso foi o que meu filho me contou. Eu liguei imediatamente pro treinador daqui, passei a história real pra ele, falei, eu quero uma explicação, o que tá acontecendo? Ele falou, olha, então eu vou tentar descobrir o que tá acontecendo, porque foi isso que me passaram. Ele me mandou 2 áudios do diretor Wagner, dizendo que realmente não foi exatamente assim que aconteceu, é porque eles deram mole e deixaram o portão aberto, uma coisa assim. Depois falou que o motorista, sim, esse homem era um motorista que dirigia o ônibus do Atlético Goianiense com os jogadores do time, o ônibus oficial. O motorista entrou lá de madrugada fumando, fez aquele auê, porém o motorista, mesmo estando errado, disse que não ficaria no alojamento. Veja, esse homem não conhecia nenhum deles. No áudio, o senhor Wagner diz que o motorista foi bem claro, que ele levaria o ônibus embora, ou seja, o Atlético Goianiense seria obrigado a sair do campeonato. Por esse motivo, eles expulsaram a minha colaboradora e o meu filho e os demais do alojamento. Como meu filho queria continuar no campeonato, a gente imediatamente achou um hotel pra eles pra resolver o problema. Falou, beleza, a gente resolve essa questão com o motorista depois, o importante é que ele fique bem, fique seguro, vamos colocá-los num hotel. Encontramos um hotel, falamos com o hotel, negociamos tudo pra que eles entrassem lá. Aí o treinador liga e diz que achou um outro alojamento pra eles irem, só que se eles saíssem do alojamento, meu filho, obrigados a deixar o campeonato.
Meu filho estava lá vivendo um sonho que ele esperou por anos. Ele não queria sair do campeonato e muito menos prejudicar os colegas dele. Então foi garantido para nós que era um local seguro, que era um outro alojamento, que eles iriam para esse alojamento. E assim eles foram. Eles foram para um alojamento que ficava em outra rua e que era no salão paroquial da igreja, da paróquia lá de Coronel Macedo. E era nesse salão paroquial que eram servidos as refeições para os atletas. Em torno de 300 atletas, até onde eu sei, entre crianças e adolescentes. Porém, esse salão paroquial não era um alojamento. Eles pegaram uma sala suja, como se fosse um depósito, toda empoeirada, jogaram pro lado cadeiras e mesas e ali deixaram aberto pro meu filho, a minha colaboradora, o outro representante daqui do Rio, os 2 atletas dormirem. Mais uma vez eu falei pra eles: filho, vocês não querem ir pro hotel? É melhor vocês todos irem pro hotel. E ele falou: mãe, se a gente for pro hotel, a gente vai sair. Eles tinham feito uma viagem de 24 horas pra participar desse campeonato. E lá eles ficaram. Acontece que nesse salão paroquial também tinha uma outra sala onde dormia um homem entre 30 e 40 anos, de nome Lucas, pelo menos é assim que ele se apresenta, que era o cozinheiro, onde fazia as refeições nesse salão paroquial para servir todas essas crianças. E o meu filho sempre foi muito instruído por nós sobre como agir, sobre como existem pessoas ruins no mundo, sobre como existem e como eles agem. Meu filho já tinha achado estranho esse homem ter elogiado o corpo dele, elogiado os músculos dele, sendo que meu filho tem 13 anos de idade e até o ano passado ele tinha a estrutura óssea de uma criança de 8 anos. Só agora ele tá começando a crescer. Como que um homem de 30 anos, 40 anos de idade elogia o corpo de uma criança de 13 dizendo que ele é todo musculoso? Pois bem, chegou a madrugada e meu filho sentiu vontade de ir ao banheiro, tentou segurar com medo do que poderia acontecer, não conseguiu e levou o celular por precaução. Quando ele chegou no corredor, ele percebeu que esse homem veio atrás dele, viu que ele saiu e eles não estavam no mesmo andar. Viu que meu filho tinha se levantado para ir ao banheiro e foi atrás. Meu filho corre no banheiro para conseguir fechar a cabine com medo. Esse homem entra no banheiro, fica do lado de fora da cabine e começa a conversar com meu filho. Quando meu filho percebe que o assunto tá ficando estranho, porque ele começa a falar que morou 14 anos aqui no Rio de Janeiro, cidade onde meu filho mora, que namorava um traficante muito conhecido aqui no Complexo do Alemão, um traficante perigoso. Como eu disse, nós sempre instruímos muito bem o meu filho, então ele sabia que essa conversa estava muito estranha, estava cheirando a coação, a intimidação. E foi aí que ele começou a gravar, sem que o assediador soubesse. Foram 7 minutos de áudio, 7 minutos de um homem adulto, tentando convencer o meu filho que tudo bem ele ficar, já que ele não quer namorar e não quer casar. Até que ele pergunta ao meu filho se meu filho é formado. Meu filho não entende e pergunta o quê, na escola? E ele fala que não. Meu filho fala que não sabe, ele pergunta ao meu filho se ele... E começa a ter esse tipo de assunto. Meu filho, coagido, com medo, muito medo de sair de dentro daquela cabine, sem saber como que o homem estava lá fora, se ele estava armado ou não, reage. E começa a falar: tá doido? Que isso? Que papo é esse? Tá maluco? Que papo é esse? O assediador começa a disfarçar, diz que pergunta isso pra outras crianças, inclusive pro próprio sobrinho. Continua a conversa até que meu filho tem coragem de sair do banheiro e sair correndo pra sala. Ele volta pra sala, dorme sem contar nada pra ninguém, com medo e sabendo que no dia seguinte ele voltaria pra casa e estaria seguro. Ao voltar pra casa no dia seguinte, mais 24 horas quase de viagem, nós buscamos eles na rodoviária e levamos pra jantar. E lá na área kids do restaurante, ele me chama e me conta o que aconteceu e pede pra que eu ouça o áudio. Ele me diz além. Ele me diz que logo após ele ter sido expulso, envergonhado, escorraçado, o Wagner chegou pra ele e disse: fica quietinho com o que aconteceu lá, porque se você contar pra alguém, você vai ver comigo. Ele contou, Wagner. Vai ver o que com você? E aí, ele contou. Ele contou pra mim, ele contou pro pai, ele contou pra mãe, ele contou pra psicóloga, ele contou pra família. E agora eu tô aqui contando pro mundo. O que meu filho vai ver com você agora que ele contou que você mandou ele calar a boca dele? Depois que meu filho me contou essa história, eu lembrei de um áudio que a Jane, minha colaboradora, havia me mandado dizendo estar chateada com o Lucas, cozinheiro, assediador, dizendo que ele havia reclamado que ela ia no banheiro de madrugada. E ela disse nesse áudio que explicou a ele que ela é hipertensa, toma remédio controlado, que é diurético, por isso ela vai no banheiro de madrugada, e ele havia pedido para que ela não fosse mais. Na hora eu não maldei. Logo abaixo desse áudio, ela me mandou um outro áudio falando: poxa, eu tratava ele tão bem, elogiava até a comida dele, até gravei um vídeo esses dias comendo e filmei ele assim pra mandar pros meus filhos. Ai, obrigada, senhor. O filho tinha o áudio, mas agora eu tenho o vídeo. E o pior é que não para por aí. Depois que isso aconteceu, a mãe dele ligou, entrou em contato com o clube, meu marido entrou em contato com o clube, todo mundo tentou resolver. O clube até convidou a gente pra ir pra lá, pra ele poder conhecer o Atlético Goianiense de perto. Tentativa de nos calar, talvez, não sei. Mas sabe o que acontece? Mentiras, deboches, exposição do meu filho. Novamente esse clube fez. Entrou em contato um homem que se dizia vice-presidente, que depois nós descobrimos que ele é advogado, e ele não se identificou como advogado, não sei até agora por quê. Esse homem falou que o Wagner não era diretor do Atlético Goianiense. Esse homem falou que o Wagner era apenas um dos professores da escolinha, de uma das escolinhas do Atlético Goianiense, que não sabia desse campeonato, que o Atlético Goianiense nem sabia desse campeonato. É mesmo? Temos fotos, temos vídeos do Wagner treinando a base. Inclusive treinando mulheres, o time feminino. Depois uma advogada entrou em contato. Ela sugeriu que fizéssemos uma chamada de vídeo onde o nosso filho e o Wagner
sim, o Wagner, que ameaçou ele, que mandou ele calar a boca, estivesse pra resolver a situação, e obviamente que meu marido não aceitou, falou que não falaria nada com o Wagner, que se o presidente do clube quisesse falar com ele, poderia vir aqui no Rio numa reunião. O que ela fez? Ela debochou, ela gargalhou. E depois ela se alterou, gritou. É sério isso? O organizador do campeonato entra em contato com o treinador daqui do Rio, dizendo que o Atlético mandou ele entrar em contato. Mas sabe pra que ele entrou em contato? Pra dizer que o problema é nosso e a gente que tinha que resolver, que ele não tinha nada a ver com isso, não ia fazer nada. E ele ainda diz que a única coisa que ele poderia ajudar é dando o telefone do assediador, dando o telefone do cozinheiro, pra gente resolver direto com ele, porque ele não ia fazer nada, porque não é problema dele. Era pra gente resolver do nosso jeito, não era? Aqui estamos. É claro que o caso já está correndo na delegacia, o caso do assédio já está correndo na delegacia, e é óbvio que nós iremos em juízo, já estamos com tudo pronto, já está tudo certo e vamos recorrer em juízo. Só que foi tanto deboche, foi tanta palhaçada, foi tanto desrespeito, foi tanto crime junto, que eu tô aqui falando na internet. E eu preciso ser vista, porque o meu filho teve uma coragem que muitas outras crianças não têm, infelizmente. Quantas crianças são assediadas e são dentro de alojamentos de clube de futebol e nunca ninguém sabe? Quantos atletas formados não têm essa cicatriz dentro de si e tiveram que calar a boca porque pessoas como o Wagner chegam lá e falam, ó, quietinho, senão você vai se ver comigo? Quantas? Deveria existir uma lei que obrigasse todo clube a colocar uma psicóloga mulher dentro de cada alojamento para conversar com os atletas. Assédio e abuso estão virando comuns no meio do futebol. E isso tá errado. Se você é pai, se você é mãe, se você é madrasta, se você é avó, se você é irmão, tem uma criança que sonha em ser jogador ou jogadora de futebol, você precisa prestar muito atenção. Muito. Você precisa conversar muito com essa criança, você precisa preparar muito essa criança. Muito. Porque o mundo lá fora é bizarro. Só que o meu filho tem voz. Ele tem voz, eu dou a voz a ele, a mãe dá a voz a ele, o pai dá a voz a ele. Ele tem 3 famílias que juntas vão brigar por justiça. Eu preciso que esse vídeo seja compartilhado. Pra mostrar pra todo mundo o que esse clube é. Aliás, o que esperar também de um clube onde o presidente faz piada machista com uma repórter? E depois, ao falar sobre isso, piora a situação. É um monte de galinha no galinheiro, né, senhor presidente? Mais uma aqui que vos fala. Vai tentar me ofender também? Como você ofendeu a repórter? Vai tentar me calar, Wagner? Como você calou meu filho? Ou vai tentar me expulsar? Tô na minha casa. Vai me expulsar, vai me escorraçar, vai me humilhar, vai me constranger como você fez com a minha colaboradora? Aguenta? Porque isso também vai ser cobrado. Eu não sei que poder que vocês acham que tem, mas acima da justiça vocês com certeza não estão. E se vocês tentaram calar o meu filho, vocês não vão conseguir me calar. Aqui quem vos fala é uma mulher que abraçou, que criou, que educou e que amou sem nenhuma obrigação, apenas por amor, que preparou o filho para que no dia que ele crescesse e encontrasse com abusadores, com covardes, ele soubesse como se guardar e como gravar, porque quantas crianças já contaram o que aconteceu por aí, mas não tiveram provas, não é mesmo? Pois eu tenho. Prova de cada vírgula que eu falei aqui. Tentaram calar meu filho achando que ia acabar com a carreira dele, sabendo que o que ele mais ama no mundo é o futebol, que ele se dedica inteiramente. O menino treina todos os dias, de domingo a domingo. Ele treina. Ele é bom. Aliás, ele foi o único que fez o gol pro Atlético Goianiense no sub dele nesse campeonato, né? Mas vocês não vão prejudicar nem a carreira dele, nem o futuro dele, nem o psicológico dele. Porque aqui tem pai e tem mãe. E ao contrário do Atlético Goianiense, tem muitos clubes sérios, que cuidam de verdade. Não vou sossegar até a justiça ser feita. A responsabilidade não foi só do assediador, foi desse motorista xenofóbico, machista, foi desse diretor machista, xenofóbico, abusivo, covarde. Foi do Atlético que tentou mentir pra encobrir todos eles, que debochou da nossa cara quando a gente tá passando por esse momento que eu nunca imaginei passar na minha vida. Eu não vou parar até todos os responsáveis serem responsabilizados.